Bom, agora nós vamos fazer uma análise matemática, tá? Comparando a física com a matemática. Olha só a ideia. Aqui eu tenho um gráfico que vocês já viram várias vezes, y por x, correto? Y por x. Quando vocês têm um gráfico y por x e você faz uma reta, tá? Igual está aqui, o que nós temos? Que essa função é uma função do quê? Nós sabemos que é uma função de primeiro grau. Função, f cedilha é função, tá? De primeiro grau. Eu sei que é uma função de primeiro grau, correto? Beleza. Agora, aonde ele saiu é o b, tá? Que é onde é o zero, nós chamamos de b. Que na matemática tem um nome para isso, chamar de coeficiente linear. É onde ele toca esse eixo então, tá certo? Então é chamar de coeficiente linear. Tá? Coeficiente linear, é o b. Certo? Que é da onde ele começou ali, o valor que tiver aqui. Se aqui tivesse, por exemplo, 10, então o valor do coeficiente linear seria quanto? 10. Beleza? Tá. Agora, o que acontece? Eu tenho uma inclinação aqui, não tenho? Em relação à horizontal, ele tem uma inclinação, não tem? Essa inclinação aqui, ele tem um ângulo, que eu vou chamar de um ângulo θ. Tá? Uma letra grega chamada de θ. Tá? Essa letra grega chamada de θ, o que eu vou fazer? Ela corresponde a uma inclinação, não é isso? A inclinação poderia ser maior, poderia ser menor, né? Mas nesse caso está nesse valor aqui. O que nós sabemos? Quando você calcula a tangente daquele ângulo θ, ele vai dar para vocês o valor que é chamado na matemática de A, que é chamado de coeficiente, vou colocar aqui do lado para vocês, é o coeficiente linear, ou angular. Coeficiente angular. Então é o coeficiente angular. Tangente de θ é o A. Aí você deve estar pensando, professor, mas calma aí. Deixa eu ver se eu me lembro. Uma função de primeiro grau, não é isso? É. Não é y igual a x mais b? Perfeito. Então, o b é isso aqui? Perfeito. Então, o a está relacionado à tangente desse ângulo? Sim, chamado de coeficiente angular. Tá certo. Então, o a na matemática é o nosso coeficiente angular, é a inclinação da reta. E o b é chamado de coeficiente linear, que é onde ele toca o eixo. Certo? Seria isso. Tudo bem? Tá. Agora nós vamos pensar no caso da física. Tá? No caso da física, o que nós temos? Esse gráfico. Eu vou colocar o S aqui, posição. Vou colocar com outra cor aqui que eu acho que fica melhor para vocês verem. Posição. E aqui vou colocar o tempo. E aqui vou colocar o zero. Posição e o tempo. Agora eu vou pegar e vou desenhar uma reta aqui, ó. Peguei, vou colocar uma reta, por exemplo, assim, ó. É uma reta. Se é uma reta, é uma função de primeiro ou segundo grau? Primeiro grau. Então isso aqui corresponde a uma função, f cedilha função, de primeiro grau. Bom, é uma função de primeiro grau então. Beleza. Bateu com a ideia do outro, não bateu? Da onde ele sai, nós chamamos de quê? Espaço inicial, na física. Porque no tempo igual a zero, quanto que era a posição inicial? Se eu for pensar na matemática, isso aqui que nós chamamos de posição inicial, era o B, não era o B? Né? O B de bola? Era aqui, não era? Então isso aqui é o nosso coeficiente o quê? Linear. Então o nosso espaço inicial é o nosso coeficiente linear. É a mesma coisa da matemática, perceberam? Não mudou nada. Mas nós tínhamos um negócio relacionado ao ângulo, não tinha? Que a inclinação desse ângulo aqui, a tangente dele, era o valor do A, não era? Chamado de coeficiente angular. Mesma coisa aqui. O relacionado ao ângulo, quem que está relacionado ao ângulo? Vamos ver?
Aqui eu vou chamar de θ. Quem que é a tangente de θ? Vou escrever aqui para vocês. Tangente de θ. Tangente não é coca? Cateto oposto por cateto adjacente, não é? Cateto oposto por cateto adjacente, não é isso? Beleza. Aqui eu teria um valor de um espaço, não teria? Aqui é o espaço inicial, aqui é o espaço final, por exemplo. Aqui eu teria o valor de um tempo t qualquer. Tudo bem? Vocês concordam que aqui é o nosso cateto oposto? E aqui seria o nosso cateto adjacente? Mas o cateto oposto não é o ΔS? É o deslocamento, não é? Ó. Aqui é o ΔS, né? Ó. Cateto oposto é o ΔS. E aqui, o cateto adjacente não é o ΔT, ó, de 0 a t? É o ΔT, não era? Então, cateto oposto, ΔS. Cateto adjacente é o ΔT. ΔS por ΔT, cateto oposto pelo cateto adjacente. ΔS por ΔT. Então, eu posso colocar que aqui é ΔS por ΔT. Porém, ΔS por ΔT é quem? Velocidade. Então, ΔS por ΔT é a velocidade. Então, a velocidade igual a tangente de θ. Bom, mas se a velocidade igual a tangente de θ, só uma coisinha aqui, ó. O A, que é a tangente de θ, não era o coeficiente angular na matemática? O coeficiente angular é a tangente de θ, não era? Então, a velocidade aqui é quem? O nosso coeficiente angular. Então, isso aqui é o coeficiente angular. Bom, coeficiente angular, então, não é isso? Tá. Agora, olha só. Na matemática, eu tinha y aqui, não tinha? E aqui nós tínhamos o x, certo? O y ficava do lado esquerdo da igualdade e o x do lado direito, correto? Na física, eu coloco do lado esquerdo da igualdade quem agora? O s. E quem eu vou ter que colocar do lado direito? O tempo. Esse aqui é o espaço inicial, que faz o papel do b, mais o coeficiente angular, que é a velocidade, vezes o tempo. Então, ó, isso aqui nada mais é do que aquela equação da matemática. Qual é a equação? Lembra que o y igual a x mais b? Eu posso colocar que é b mais ax. Mudou alguma coisa? Não. Então, a posição inicial seria para nós quem? O coeficiente linear. E a velocidade é o nosso coeficiente angular. Muitos vestibulares, o pessoal gostam de fazer isso para dizer que é uma questão interdisciplinar. Tá certo? Então, eles vão colocar dessa maneira. Então, a equação do sorvete é uma equação de primeiro grau, que é a mesma cara da outra, só muda as letras, porém, o jeito de fazer é o mesmo. E o que eu quero que vocês observem é o seguinte, vem comigo. Eu falei para vocês que a velocidade é igual a tangente desse ângulo. Velocidade igual a tangente do ângulo aqui, não é? Então, no gráfico, espaço pelo tempo. Quando eu calculo a tangente, eu descubro quem? A velocidade. De novo, no gráfico, espaço pelo tempo. Quando eu calculo a tangente, eu acho a velocidade. Então, se eu calcular a tangente desse ângulo aqui, eu acho quem? A velocidade. Se eu jogar aqui, acho a velocidade. Observe que a inclinação desse e a inclinação desse é igual, não é? Se a inclinação é sempre a mesma, quer dizer que a velocidade é sempre a mesma. Ou seja, a velocidade é constante. Sempre o mesmo valor. É um movimento uniforme. Professor, posso dizer que é retilíneo? Não. Só se tiver escrito no enunciado. Senhor, mas está uma reta aqui. Não importa. Aqui é só um gráfico espaço pelo tempo, mas não diz que é uma trajetória retilínea. Tá? Não é retilíneo só de olhar no gráfico. Eu sei que é uniforme. Isso eu posso afirmar. Tá certo? Beleza. Agora que a gente viu um pouco sobre isso, eu acho interessante a gente colocar isso aqui em gráficos para a gente interpretar alguns gráficos. Vem comigo. Olha só. Vamos colocar alguns exemplos. Né? Colocando esse primeiro exemplo aqui, vamos colocar assim, ó. Eu vou encontrar a função que descreve cada gráfico, beleza? Vamos lá. Vamos pensar nesse primeiro. Chamar de um gráfico A. Eu quero encontrar a função que descreve ele. Tá? Ele está assim, ó. Tá. Ele está assim, assim.
Aí, por exemplo, vou dar um valor qualquer, por exemplo, vou dar aqui, esse valor, aqui. Beleza. Eu tenho que aqui o tempo está em segundos. Aqui, vou colocar que a posição é 5. Vou colocar aqui, por exemplo, 10. Vou colocar aqui 15, 20. Vou colocar que aqui, por exemplo, é 28. O espaço aqui está em metros. Aqui é o zero. Tudo bem? Eu tenho esse gráfico aqui. Eu quero encontrar a função que descreve esse gráfico. Tudo bem? Como que eu encontro? Simples. Como assim simples? Ó, é espaço pelo tempo, não é? Beleza, primeira coisa que você tem que observar. O espaço inicial é de onde ele começou. De onde que ele começou? 10 metros. Então eu já sei que o espaço inicial é 10 metros. Eu preciso encontrar agora a velocidade, não preciso? Beleza. Eu vou pegar aqui agora e vou pensar nesse triângulo. Aqui é o ângulo, não é? A tangente desse ângulo não seria a velocidade? Daqui até aqui é o cateto oposto. Quanto que é o cateto oposto daqui até aqui? Do 10 até o 28. Eu posso dizer que ele aumentou quanto? Ele aumentou 18 metros, não é? Para ele sair do 10 metros e ir para o 28, ele aumentou quantos metros? 18 metros. Então isso aqui é o deslocamento, que corresponde a 18 metros. Por quê? Ele aumentou, é uma função crescente. Então ele aumentou 18 metros. Em quanto tempo que ele aumentou 18 metros? Em 5 segundos. Então o intervalo de tempo que ele aumentou foi de 5 segundos. Correto? Então eu consigo encontrar a velocidade, não consigo? Consigo. Como? Velocidade não é ΔS por ΔT? Que é a tangente daquele ângulo? Cateto oposto, ΔS, cateto adjacente, ΔT? Ou seja, 18 dividido por 5, não é? Eu acho que quando pega 18 por 5, talvez você fique um pouco com dificuldade de fazer. Eu gosto de fazer o seguinte. Eu posso multiplicar por 2 em cima e embaixo? Quanto que dá 36 por 10? 3,6. Fica mais fácil, não fica? 3,6. Porque 36 por 10 anda uma casa, vírgula, 3,6. Qual unidade está aqui? Metro e aqui, segundo. Então a velocidade é dada em quê? Metro por segundo. Tá. A função que descreve algo, o que eu vou fazer? Para encontrar a função que descreve esse gráfico, a função tem que ter o quê do lado esquerdo? Espaço. Tem que ter o quê do lado direito? O tempo. É uma função de primeiro ou segundo grau? Primeiro. Que função que é de primeiro grau, que tem o espaço do lado esquerdo e o tempo do lado direito? Que função que é de primeiro grau, tem espaço do lado esquerdo e tempo do lado direito? Na equação do sorvete, S igual a S0 mais VT? Então, vou colocar ela aqui. S é igual a S0 mais V vezes T. Não é isso? A função que descreve algo tem quantas incógnitas? 2. Então, se tem 2 incógnitas, quem que é o espaço inicial para nós? 10. Então, o S, a posição que ele ocupa, é igual a 10. A velocidade é quanto? 3,6 mais 3,6 vezes o tempo. Então, a função que descreve esse gráfico é 10 mais 3,6 vezes o tempo. Professor, eu não entendi por que ficou assim. Você vai entender agora. A função que descreve o gráfico, quando a gente fala a função que descreve o gráfico, ele encontra a posição em qualquer instante. Não entendi. É o seguinte. Coloca o tempo igual a zero. No tempo igual a zero, a posição não é 10 metros? Coloca o tempo igual a zero aqui. 3,6 vezes zero. Não dá zero? 10 com mais zero deu 10 metros. Então, em 0 segundo é 10 metros. Não é verdade? Se eu quiser saber em 5 segundos, o que eu faço? 5 vezes 3,6, 18. 10 com mais 18, 28. Em 5 segundos, quanto que é a posição? 28 metros. Não bateu? Se eu quiser saber em 2 segundos, o que eu ia fazer? 2 vezes 3,6, 7,2. 10 com mais 7,2, 17,2 metros. Então, a função que descreve algo é algo que vai descrever em qualquer instante. Então, isso aqui vai encontrar a posição em qualquer instante. Professor, eu poderia chamar aqui de S em função do tempo, assim, que é igual e copia 10 mais 3,6t? Poderia, é a mesma coisa, não mudou merda nenhuma, tá bom? Certo? Vamos lá, continuando agora fazer o B. Aí, não dá vontade de fazer física, moçada? Física é moleza, né, moçada? Ei, vontade de fazer física, né? Olha lá, fazendo agora o B. Fazendo esse B,
ele está assim, vou colocar que ele está aqui, ó. Beleza, beleza. Espaço em metros, tempo em segundos novamente, aqui é o 0, e aí eu vou colocar um gráfico assim, ó. Beleza? Então tá. Aí vamos supor que aqui o valor é 20, aqui é 4, tá? E eu quero encontrar a função que descreve esse movimento. Como encontrar a função que descreve esse movimento? É muito simples. Por quê? Olha só, aqui é uma equação do espaço pelo tempo. Aqui é de onde ele começou, né? Esse aqui é o nosso espaço inicial, né? Vou colocar com outra cor de giz aqui, que eu acho que fica melhor para vocês. É o espaço inicial. Chamado de coeficiente linear, não é? Linear, beleza. Ele é crescente ou decrescente? Então a velocidade vai ser positiva ou negativa? Negativa. Então eu vou colocar aqui, o espaço inicial é quanto? 20 metros, porque aqui está em metros. A velocidade é o quê? Negativa, né? Porque é decrescente. Vocês concordam que daqui até aqui ele diminuiu quantos metros? Do 20 para ir para o 0 ele diminuiu quanto? 20. Diminuiu quanto? 20 metros. E quanto tempo que ele diminuiu 20 metros? Porque do 20 ele foi para o 0. Em quanto tempo que ele diminuiu 20 metros? Em 4 segundos. Então, se ele diminui 20 metros em 4 segundos, menos 20 por 4 dá quanto? Menos 5. Menos 5 o quê? Metro por segundo. Então, já encontrou a velocidade. Esse aqui é o coeficiente linear. Esse aqui é o coeficiente o quê? Angular. Você já descobriu. Olha que fácil. Agora, qual é a função que descreve esse gráfico? Bom, para encontrar a função que descreve ele, tem que ter o que do lado esquerdo? Espaço. Tem que ter o que do lado direito? Tempo. E é uma função de primeiro ou segundo grau? É uma reta. Primeiro grau. Que função que é de primeiro grau, que tem o espaço do lado esquerdo e o tempo do lado direito? Sorvete. S igual a S0 mais VT. Então, eu vou colocar aqui. S é igual a S0 mais V vezes T. A função que descreve algo tem quantas incógnitas? 2, não é? Então, se a função que descreve algo tem 2 incógnitas, então vai ficar S igual. Quanto que é o espaço inicial? 20. Quanto que é a velocidade? Menos 5. Aqui não tem o mais? O mais com o menos da velocidade dá o quê? Mais com menos? Menos. Então, menos 5 vezes T. Ou eu escrevo assim, ou, se quiser colocar de maneira mais implícita, que o espaço depende do tempo e é igual a 20 menos 5T. Certo? Feito. Então, está aí a equação que descreve ou essa, a mesma coisa. Se você pegar e colocar 0 segundo, quanto que é em 0 segundo? 20 metros. Coloca 0 segundo. 5 vezes 0, 0. Deu 20 metros. Se eu colocar em 4 segundos, não tem que dar 0? Tem. Quanto dá 5 vezes 4? 20. 20 menos 20, 0. Em 4 segundos a posição é 0. Tá certo? Então a função que descreve o gráfico tem que ter quantas incógnitas? 2. Outro gráfico, vem comigo. Agora, nesse outro gráfico, nós vamos fazer o seguinte. Vou chamar ele de C. E vou colocar ele assim. Imagina que está aqui, aqui, e ele está assim, ó. Aí eu vou pegar um ponto qualquer aqui. Aqui o tempo eu vou colocar em horas, esse, tá? E aqui a posição eu vou colocar em quilômetros. Aqui eu vou colocar que é 0. Aí eu tenho um valor aqui, vou colocar que aqui é menos 10, e vou colocar que aqui, menos 15, menos 20, menos 25. Vou colocar que aqui, por exemplo, é 2. Tá? Menos 10, menos 25, e aqui é 2. Tá, agora vamos lá, vamos fazer isso aqui. Como que nós encontramos nesse caso aqui, então? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar agora, olha que bacana que é essa ideia aqui. O espaço inicial é de onde ele saiu, não é? Da onde que ele saiu? Da posição menos 10 metros. Então, espaço inicial é igual a menos 10 metros. Então, espaço inicial menos 10 metros? Claro que não. Por quê? Aqui está em quilômetros. Cuidado com isso.
Esse é um erro bastante comum, tá certo? Por quê, professor? Porque aqui está em quilômetros. Então é menos 10 o quê? Quilômetros. Esse aqui é o K minúsculo, tá? K minúsculo. O correto é K minúsculo, tá? Para quilômetro. Pelo sistema internacional. A velocidade, como que eu descubro a velocidade, professor? Nesse caso, a velocidade fica muito difícil. Ah, como é difícil, né? Será que é difícil mesmo? Olha que moleza que é isso, meu. Ó, veja só. Daqui para cá, do menos 10 para o menos 25, o espaço está aumentando ou está diminuindo? Ele saiu da posição menos 10 e foi para a posição menos 25. A posição diminuiu, é decrescente, né? Ele diminuiu, não diminuiu? Ele diminuiu quanto do menos 10 para o menos 25? Ele diminuiu quanto? Ele diminuiu 15. Então, como diminuiu, vou colocar menos. E quanto diminuiu? 15 o quê? Quilômetros. Ele diminuiu 15 quilômetros, e quanto tempo que ele diminuiu 15 quilômetros? Ele diminuiu 15 quilômetros em... Quanto tempo que ele diminuiu 15 quilômetros? Em 2 horas. Não é isso? Então, em 2 horas, ele diminuiu 15 quilômetros. Se ele diminuiu 15 quilômetros em 2 horas, então a velocidade dá menos 7,5 quilômetros por hora. Beleza? Menos 7,5 quilômetros por hora. Beleza. Agora vamos encontrar a função que descreve esse gráfico. Como que encontramos a função que descreve esse gráfico? A função que descreve esse gráfico, ele tem que ter o quê? Espaço do lado esquerdo, tempo do lado direito, e é uma função de primeiro ou segundo grau? É uma função de primeiro ou segundo? Primeiro grau. Se é de primeiro grau, né? Sorvete, né? Espaço do lado esquerdo, tempo do lado direito, sorvete. Ou S igual a S0 mais VT. Aí o que eu faço? Quando eu colocar isso aqui, quem que é o espaço inicial? Menos 10. Quanto que é a velocidade? 7,5. Então vamos substituir aqui. Quanto que é o espaço inicial? Menos 10. Quanto que é a velocidade? Mais 7,5. É mais 7,5? Não, né? Menos, né? Desculpa. A velocidade como é negativa, né? O mais com menos da velocidade dá menos. 7,5 vezes t. Certo? Então ficou menos 10 menos 7,5 vezes t. Ou eu escrevo dessa maneira, ou eu escrevo, que é a posição que varia com o tempo, igual a menos 10 menos 7,5 vezes o tempo. Aqui está dizendo de maneira mais implícita. Lembrando a vocês que isso daqui é o nosso coeficiente o quê? Linear. Isso aqui é o coeficiente o quê? Angular. Tem a ver com o ângulo, né? Beleza? Então, olha só. Eu encontrei, então, a função que descreve esse gráfico aqui. Vocês concordam que se eu colocar 2 horas, tem que dar quanto? Menos 25? Tira a prova real. Vamos ver? Vamos ver. 7,5 vezes 2 dá quanto? Menos 15. Menos 10 com menos 15? Menos 25. Em 2 horas, menos 25 quilômetros. Tá aí. Simples, não é? Tá. Agora, eu vou partir agora para um exercício, que é o último. Exercício, eu vou pegar agora 2 corpos que vão se encontrar. Vem comigo, quer ver? É bem interessante esse exercício. Ele é bem completo e comum cair no seu vestibular, tá certo? Então vamos lá. Então assim, ó. Imagina esse caso agora aqui, ó. Eu vou pensar assim. Eu tenho um gráfico, eu vou chamar isso aqui de um caso D de exemplo, tá? Um exemplo 2, por exemplo. Aí ele está assim. Vou pegar. Coloquei aqui. Aí. Certo? E eu tenho aqui um corpo que está se movimentando assim, ó. E eu vou colocar um pontilhadinho aqui, quer dizer o quê? Que ele continua, certo? Isso aqui é um corpo A. E eu vou pegar e vou colocar um outro corpo também se movimentando. E ele está se movimentando assim, ó. E vou colocar um pontilhadinho, quer dizer o quê? Que ele continua, correto? Beleza. Aqui eu vou colocar a posição em metros. Vou colocar o tempo em segundos. Vou chamar isso aqui do B. Então aqui eu tenho um corpo A, aqui eu tenho um corpo B se movimentando. Aqui é o 0. Aqui eu vou colocar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ah, por coincidência deu o mesmo valor, tá? Não era para ter dado o mesmo valor. Deu, porém isso aqui é negativo. Certo? Foi uma coincidência ter dado o mesmo valor. Tudo bem? Então eu tenho um corpo descrevendo o movimento assim e o outro escrevendo assim. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou dar que aqui é 2 segundos e vou pegar e vou colocar assim, ó. Esse ponto eu vou dar o valor também. Eu vou falar que aqui é menos 30. E esse ponto aqui vou colocar 5, 10, 15. Tá aí. 15, 2 segundos. Então, só para ver se vocês estão entendendo a ideia, eu tenho que daqui para cá ele vai diminuir, né, o espaço, e já isso aqui vai estar aumentando o espaço, não é isso? Isso aqui é uma função decrescente, essa aqui é uma função crescente. Tudo bem? Tá. A primeira coisa, geralmente, que é interessante você encontrar nesse tipo de gráfico é a função que descreve cada um deles. É comum ao aluno ele tentar descobrir tudo de uma vez. Né? O aluno olha para isso aqui e pensa, meu Deus, né? Agora eu vou ser morto aqui nesse negócio. Não, é moleza, moçada. É muito fácil. Vocês vão sentir vontade de fazer física agora. Olha que massa que é essa parte. É muito simples fazer. Vai querer fazer uma tatuagem dessa nas costas. Olha só. Eu tenho o seguinte. Eu vou chamar então isso aqui de A, começando pelo A. O que nós temos pensando no corpo A? Qual é a posição inicial dele? De onde que ele saiu? Esse é do menos 35, não é? Então a posição inicial do A é menos, vou fazer assim. Posição inicial do A, menos 35. Que unidade está aqui? Metros. Menos 35 metros. Qual é a velocidade do A? Vamos ver. O espaço está aumentando ou está diminuindo? É crescente ou decrescente? Decrescente. Se é decrescente, a velocidade é positiva ou negativa? Negativa. Concordam que daqui até aqui eu tenho quanto tempo que ele fez isso? Em quanto tempo ele foi do 35 por 15? Em 2 segundos. Certo? Em 2 segundos, né? Ó. Então saiu do 35, foi por 15 em 2 segundos, não é? Então, para ir do 35 para o 15, ele aumentou ou diminuiu o espaço? Tá, diminuiu. Mas diminuiu quanto daqui para cá? Do 35 para o 15 não diminuiu 20 metros? Beleza. Então a velocidade diminuiu quanto? 20 metros. Em quanto tempo ele diminuiu 20 metros? Em 2 segundos. Se ele diminuiu 20 metros em 2 segundos, quanto que é a velocidade dele? Menos 20 por 2, não é? Menos 10 metros por segundo. Beleza. Vamos encontrar agora a função que descreve o movimento do A. O que nós fazemos? A função que descreve o movimento do A é uma função de primeiro ou segundo grau? Primeiro. Tem o espaço do lado esquerdo e o tempo do lado direito. Que função que é de primeiro grau tem espaço do lado esquerdo e o tempo do lado direito? Sorvete. Então vou colocar aqui sorvete. S igual a S0 mais VT. Certo? A função que descreve algo tem quantas incógnitas? 2. Então vai ficar S igual. Quanto que é o espaço inicial dele? Menos 35. Perdão, menos não, desculpa. É mais 35. Tá? Ele saiu daqui, ó. Só um pouquinho. Do mais 35. Então, posição inicial, 35 metros. A velocidade é positiva ou negativa? Negativo. O mais com menos da velocidade dá o quê? Menos 10 vezes t. Essa é a função que descreve o movimento do corpo A. Então, ou eu escrevo assim, ou que a função que descreve o corpo A é igual a 35 menos 10t. Achamos a função que descreveu o A. Perceberam que a gente só pensou nele? Agora vamos pensar no outro. Como que a gente acha a função que descreve o B? Vamos lá? Para pensar no corpo B, o que nós temos? O seguinte. Vamos ver comigo. Olha, acompanha comigo. O espaço inicial dele saiu da onde? Ele saiu do menos 35. Ele é crescente ou decrescente? Ele é crescente. A velocidade é positiva ou negativa? Positiva. Então, eu tenho que o espaço inicial do B é quanto? Menos 35. A unidade que está lá é metros. E a velocidade do B? É crescente, né? Tem que ser positivo, não é isso? Vamos ver? Concorda que do menos 35 para o menos 30, ele aumentou 5 metros? Saiu do menos 35 para ir para o menos 30, ele aumentou 5. Em quanto tempo que ele aumentou 5? Em 2 segundos. Ele aumentou 5 metros em 2 segundos. Então, aumentou quanto?
5 metros. Em quanto tempo que ele aumentou 5 metros? Em 2 segundos. 5 por 2, 2,5. Então, 5 por 2, 2,5 metros por segundo. Achamos a função que descreve o B, não encontramos? Beleza. Tá aí, então, encontramos a função, não, encontramos a velocidade. E agora, para encontrar a função? É uma reta, o gráfico espaço pelo tempo. Que função que é de primeiro grau tem espaço lado esquerdo e tempo lado direito? Sorvete. Então, a função que descreve o movimento do B é igual ao espaço inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo. A função que descreve algo tem quantas incógnitas? 2. Então, S de B igual. Quanto que é o espaço inicial de B? Menos 35. Quanto que é a velocidade? Mais 2,5 vezes o tempo. Ou eu escrevo assim, ou eu escrevo assim, ó, que o S de B, que depende do tempo, é igual a menos 35 mais 2,5 T. Certo? Então, encontramos a função que descreve tanto A quanto B. Essa aqui e essa aqui. Aí, o que eu vou colocar como pergunta agora? Vocês vão ver no próximo vídeo. Continue com a gente. Valeu, um abraço!